Almeida Batista, o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira e o ex-candidato a vice Braga Neto. À medida que o dia foi passando, a movimentação aumentou. Chegaram o presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Ministros do Supremo Tribunal Federal receberam convite para uma reunião informal com Bolsonaro no Alvorada, mas essa reunião acabou não acontecendo. A demora do presidente em se manifestar depois da derrota provocou ação de aliados. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o das Comunicações, Fábio Faria, da AGU, Bruno Bianco, o ministro do TCU, Jorge Oliveira, amigo de Bolsonaro, e até o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participaram dessa empreitada para que o pronunciamento ocorresse logo. A imprensa entrou na Alvorada pouco antes das 3 da tarde. Mas o texto do pronunciamento ainda sofreu ajustes até o último momento. E só às 4h35, Jair Bolsonaro entrou no hall do Palácio, acompanhado de alguns ministros. A primeira manifestação pública após o resultado da eleição foi curta, 2 minutos. Bolsonaro não cumprimentou o presidente eleito, Lula, pela vitória, mas acabou por reconhecer a derrota quando agradeceu os votos recebidos e ao afirmar que cumprirá a Constituição. No discurso, disse que manifestações não podem cercear direito de ir e vir da população. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Em seguida, coube ao ministro da Casa Civil falar sobre o processo de transição. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. 9 dos 11 ministros do STF se reuniram na corte para acompanhar o pronunciamento de Bolsonaro. Na sequência, publicaram uma nota. O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e ao determinar o início da transição
reconhecer o resultado final das eleições. Logo depois, convidado pela presidente do STF, Rosa Weber, Bolsonaro chegou para uma reunião na corte. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também foi convidado. Bolsonaro, Guedes e ministros do Supremo conversaram por 1 hora. Ao sair da reunião, o ministro Edson Fachin fez um breve relato da conversa com o presidente. O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse que acabou. Portanto, olhar para frente. Depois da reunião com o presidente Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal divulgou mais uma nota em que reitera o teor da nota anterior. A Corte registrou a importância do reconhecimento pelo presidente da República do resultado final das eleições com a determinação do início do processo de transição. A nota do STF também ressalta o fato de Bolsonaro ter enfatizado a garantia do direito de ir e vir em referência aos bloqueios de rodovias. Segundo o STF, foi uma visita institucional em ambiente cordial e respeitoso, em que todos destacaram a importância da paz e da harmonia para o bem do Brasil. Pelo lado do futuro governo, a escolha do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para comandar a transição foi anunciada hoje cedo em São Paulo, depois de uma reunião com Lula. A reunião a portas fechadas foi neste hotel em São Paulo. Além de Lula e Alckmin, também participaram integrantes da cúpula do PT. Na saída, Gleice Hoffmann, presidente do partido, anunciou a decisão sobre a equipe de transição. O coordenador é o governador Geraldo Alckmin. Como o Mercadante foi coordenador de programa de governo e tem essa relação com os nossos programas, ele vai estar junto, né, na equipe, e eu também vou estar junto na parte da política e da relacionamento, da relação com os partidos, enfim. E nós vamos ter a participação, quero deixar claro isso, nessa comissão, de todos os partidos que tiveram conosco nessa caminhada. A presidente do PT disse que conversou com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e que o governo já disponibilizou o prédio do Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília para sediar a transição. Segundo Gleice, a prioridade será se debruçar sobre o orçamento da União para viabilizar as promessas de campanha. Nós queremos que o Auxílio Brasil seja de R$600, nós queremos que tenha reajuste do salário, essas questões nós vamos discutir. Mas mais do que isso, nós também queremos ver como é que está a situação fiscal, porque a gente tem poucas informações sobre isso. Então a ideia é ter um quadro geral para saber e depois fazer as propostas. Gleice disse também que Lula já confirmou a participação na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que começa no próximo domingo no Egito. O convite veio de governadores de estados do consórcio da Amazônia Legal e do próprio presidente do Egito. Ontem, Abdel Fattah al-Sisi enviou um telegrama parabenizando Lula pela vitória. Na mensagem, o chefe de Estado convida Lula para participar da COP27 e diz estar confiante de que o Brasil é capaz de desempenhar um papel positivo e construtivo durante esta tão esperada cúpula para avançar na ação climática em nível internacional. Após a reunião, Lula não deu entrevista e viajou para a Bahia com a mulher Janja para descansar. Em Brasília, o Tribunal de Contas da União aprovou regras para o processo de fiscalização da transição do governo. O relator, o ministro Antônio Anastasia, disse que é mais uma forma de garantir transparência entre o governo atual e o governo eleito. O tribunal vai estimular que haja uma colaboração mais plena entre os dois lados. Eu acredito que nós teremos, de fato, um processo muito avançado e muito civilizado que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. A missão de observação das eleições da Organização dos Estados Americanos divulgou hoje um relatório preliminar sobre o segundo turno. O documento afirma que a urna eletrônica, mais uma vez, comprovou sua eficácia com resultados rápidos, divulgados sem contratempos. O grupo tem 111 observadores. Quando o presidente Bolsonaro finalmente se manifestou sobre os bloqueios de estradas, esses atos já haviam afetado a terça-feira de milhões de brasileiros, grande parte deles em São Paulo. Um vídeo postado em redes sociais mostra um agente da Polícia Rodoviária Federal cortando uma grade de proteção na rodovia que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos,
o que teria facilitado o bloqueio total da pista pelos manifestantes na noite de ontem. Hoje, o inspetor Fernando Miranda, superintendente da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, disse que a ação foi para permitir a passagem de uma viatura. O colega precisou cortar aquele alumbrado para que a viatura que fosse apagar um incêndio passasse. Por quê? Porque a pista do lado do leste ela estava totalmente interditada. Por causa dos bloqueios, 25 voos que sairiam do aeroporto foram cancelados entre ontem e hoje. A pista só foi aberta por volta das 10 horas da manhã. À tarde, mesmo após a liberação da rodovia e com a presença do PRF, manifestantes ficaram atravessando de um lado para o outro para atrapalhar o trânsito. Um motociclista que tentou passar foi agredido. A Nathalie viajaria para Dallas, nos Estados Unidos, onde mora. Estamos no aeroporto, sentados sem dormir, 24 horas. Eles ofereceram um hotel, só que não tinha como chegar no hotel. Né? Por causa da manifestação, não tinha como sair do aeroporto. No terminal rodoviário do Tietê, um dos maiores da América Latina, 880 ônibus foram cancelados. Dona Nilda, de 71 anos, passou a noite acordada no banco da rodoviária e não sabia quando ia conseguir voltar para a casa dela em Niterói, no Rio de Janeiro. Não tem ônibus para voltar para casa, eu quero ir embora, não consigo ônibus. A CEAGESP, maior central de abastecimento da América Latina, informou que até às 10 horas da manhã já havia registrado queda de 17% na entrada de veículos, mas afirmou que não há desabastecimento. Os defensores do presidente Jair Bolsonaro também fecharam duas importantes rodovias do estado. Meio-dia, agora a rodovia Castelo Branco segue interditada tanto aqui na pista local quanto também ali, ó, na expressa. A informação que a gente tem é de que o bloqueio está na altura da cidade de Barueri, que fica a aproximadamente 4 quilômetros desse ponto onde nós estamos. Dá uma olhada na fila de caminhões, completamente parado o trânsito por aqui nesse momento. Desde as 5 da manhã tá parado aqui, pô. Sem comer nada, sem beber, aí ela parado. Aqui que vai acabar, ninguém sabe. Pode chegar uma bolachinha de óleo de sal, uma aguinha pra dar, né? Esses outros caminhoneiros conseguiram pelo menos almoçar. A gente carrega no caminhão essa cozinhazinha aí, ó. Também houve bloqueios na Regis Bittencourt, rodovia federal que dá acesso ao sul do país. Manifestantes puxaram pneus de caminhões e fecharam as pistas. A polícia militar jogou bombas de efeito moral para dispersar o grupo. O sentido Paraná foi liberado às 2h30 da tarde. A pista que leva para São Paulo só foi desbloqueada às 4 da tarde. Já a rodovia Castelo Branco continuou interditada. A gente também nota muitos caminhoneiros telefonando para as empresas e explicando, pedindo para que eles avisem os clientes que eles não vão chegar com a carga, que a entrega não vai poder ser feita, enfim. É um transtorno aqui. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, alertou para o iminente risco de desabastecimento e falta de combustíveis caso as rodovias não sejam rapidamente desbloqueadas. E informou que as indústrias já sentem impactos no escoamento da produção e que as paralisações já atingem o transporte de cargas essenciais, como equipamentos e insumos para hospitais. A CNI declarou ainda que é veementemente contrária a qualquer manifestação antidemocrática que prejudique o país e sua população. Caminhões com carga de ovos para a produção de vacinas ficaram 8 horas num bloqueio na rodovia e só chegaram ao Instituto Butantan com a escolta. O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados diz que já há falta de produtos. As regiões mais afetadas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, cerca de 70% dos supermercados já estão com problemas de falta de abastecimento ou começou a ocorrer desabastecimento em alguns tipos de produtos, são exatamente nas categorias de frutas, legumes e verduras. Na rodovia Castelo Branco, a tropa de choque da PM se posicionou a cerca de 200 metros de um dos pontos de bloqueio na cidade de Barueri, na região metropolitana.
ficou durante 5 horas e saiu sem intervir na manifestação. Essa é a única faixa liberada pelos manifestantes que a gente pode circular livremente. Aqui Ela já estava lá entregando pedaço de árvore. Fica pegando o pé dela. Agora à noite, policiais da tropa de choque voltaram para este ponto de interdição no acesso para Barueri. Eles observam a manifestação à distância. Os bloqueios nos 2 sentidos da rodovia já duram 24 horas. Na BR-381, em Betim, Minas Gerais, manifestantes colocaram fogo em pneus. Houve congestionamento e lentidão no trânsito. Em Juatuba, a pista da BR-262 foi interditada com brita e terra. Tratores foram usados para liberar o tráfego. No Rio, a PRF disse que há 6 pontos de interdição total ou parcial nas estradas federais. A Polícia Militar afirmou ter agido em 33 pontos de bloqueio. Na Dutra, agentes usaram bombas de efeito moral para dispersar manifestantes. O Rafael é de São Paulo e não consegue voltar para casa. Eu vim só entregar um documento aqui e aí eu ia voltar, só que eu ia voltar de ônibus. E aí acabou que não tem passagem para voltar. Governadores de ao menos 17 estados e do Distrito Federal recorreram à Polícia Militar para liberar as estradas. A medida foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora à noite, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que o número de bloqueios está diminuindo. Já era madrugada quando o Supremo Tribunal Federal formou maioria em torno da decisão do ministro Alexandre de Moraes de obrigar a Polícia Rodoviária Federal a desobstruir as rodovias, atendendo a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do Ministério Público Eleitoral. O ministro afirmou que o quadro fático revela com nitidez um cenário em que o abuso e o desvirtuamento ilícito e criminoso no exercício do direito constitucional de reunião vem acarretando efeito desproporcional e intolerável sobre todo o restante da sociedade, que depende do pleno funcionamento das cadeias de distribuição de produtos e serviços para a manutenção dos aspectos mais essenciais e básicos da vida social. Moraes estabeleceu multa pessoal de R$100 mil por hora para o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, e para os caminhoneiros, se a ordem for descumprida. E até, se for o caso, o afastamento do diretor-geral da PRF e a prisão em flagrante por crime de desobediência. No fim da noite de ontem, o número de pontos parcial ou totalmente bloqueados nas rodovias brasileiras já passava de 420, segundo dados da própria PRF. As manifestações contra o resultado das urnas podem levar a consequências graves. Ontem à noite, o empresário Osmar Alceu e Choque morreu quando o caminhão que dirigia bateu na traseira de uma carreta que estava parada por causa de um bloqueio na BR-364 em Vargem Grande, Mato Grosso. E somente no fim da noite, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o diretor-geral da PRF encaminhou um ofício às superintendentes da corporação, dizendo que eles deveriam adotar todos os meios necessários e suficientes para viabilizar a completa desobstrução dos trechos das rodovias federais que estejam obstruídos pelos manifestantes. Mesmo assim, o número de bloqueios continuou alto. Na BR-101, em Joinville, passageiros ficaram presos em ônibus. 29 ônibus e centenas de pessoas que já estão sem dinheiro para comer, estão sem condições de banho, porque só tem um chuveiro aqui no posto para os caminhoneiros, e também não está vindo para tomar banho. Dormir tem praticamente impossível. A Associação Brasileira dos Centros de Diálise alertou que, por causa dos bloqueios, em algumas clínicas, os estoques para o tratamento de doentes renais já começam a ficar em estágio crítico e que pacientes também estão com dificuldades para chegar às clínicas. Diante desse cenário, hoje de manhã, o ministro Alexandre de Moraes assinou outro despacho. Reforçou que as polícias militares dos estados podem atuar para desobstruírem inclusive as estradas federais. Moraes estabeleceu ainda que os responsáveis podem ser presos por atos antidemocráticos. Os fatos trazidos ao conhecimento da Corte afetam não apenas a regularidade do trânsito nas rodovias, mas principalmente a segurança pública em todo o território nacional.
O grupo de choque da PRF teve de usar bombas de gás lacrimogêneo e tiros de borracha para dispersar uma manifestação que fechava a BR-116 em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O bloqueio chegou a causar 1,5 km de congestionamento. No fim da manhã, toda a diretoria da PRF se apresentou para uma entrevista, mas sem o diretor-geral. Os diretores disseram que a PRF está cumprindo a decisão do STF. Em momento algum, a Polícia Rodoviária se omitiu. Determinação do senhor ministro da Justiça, determinação do nosso diretor-geral, certo? Para atuar desde o primeiro instante. Então, essa foi a orientação e foi isso que a gente se preparou e é isso que nós estamos executando. E no fim da tarde de hoje, a Polícia Rodoviária Federal disse ao Supremo que precisa de ajuda da Força Nacional para desbloquear as rodovias, porque o efetivo da PRF não seria suficiente. Aqui em Brasília, a esplanada dos ministérios foi fechada pouco antes do Congresso